Bom, então vamos continuar aqui essa parte de plástico falando do PVC, como está mostrando duas imagens aqui, né, dois produtos, um mais, digamos assim, alternativo, né, e o outro, na verdade os dois aí que estão mostrando essa imagem são bem alternativos, né, para usar o PVC, com canos de PVC. As características básicas dele, tem alta resistência à chama, forma peças rígidas ou flexíveis, com o plastificante, que é um tipo de aditivo que a gente vai estudar no capítulo de aditivos, ele fica com aspecto semelhante ao couro, então todos esses couros sintéticos que a gente vê por aí, em geral, é PVC com plastificante. O aspecto normal dele é incolor transparente. Tem mais duas imagens aí do uso de PVC também, né? Projetos alternativos ali, os vasos ali com as plantas ali, né? Outros de decoração. O PVC ele é muito encontrado em embalagens para água mineral, óleos comestíveis, maionese, sucos, perfis para janelas, tubulações de água e esgoto. Isso aí eu acho que foi a maneira com que ele se popularizou mais ainda, né? Embalagens para remédios, brinquedos, material hospitalar, enfim. Tem mais dois exemplos, um bem típico, né, que é os tubos e conexões de PVC. Aqui tem outros usos também. O PVC ele permite uma qualidade estética muito interessante. Ele tem uma boa estabilidade dimensional. Então essas figurinhas, por exemplo, como está mostrando ali, elas são basicamente feitas de PVC. Você vê muito brinquedos, principalmente de PVC, tem uma qualidade estética muito boa, né? Action figures, essas coisas assim. Esses brinquedos também para piscina, né? Infláveis, tudo de PVC e decoração em geral, como está mostrando ali embaixo as outras figuras. Está mostrando mais alguns usos de PVC, né? Uma cadeira, roupas de PVC, forro. Um copolímero do PVC é o PVAC. Eu acho que é um dos principais copolímeros dele. A gente conhece mais como cola branca mesmo, né? Nesse uso que está mostrando ali, que é uma cola super usada, né? Tanto no colégio quanto em trabalhos manuais, enfim. Mas também ele é bastante usado na encadernação dos livros. Então, né, passa esse acetato de polivinila e você vai escolher se vai ser copolímero ou um polímero, depende da qualidade final do livro. Às vezes isso interfere no custo também, né? Para você ter, por exemplo, uma durabilidade maior ou menor. Aqui tem mais um exemplo do PVDC, agora, né, outro copolímero que tem. No mercado você vai encontrar esses filmes plásticos escritos PVC, né, porque não tem essa definição. Mas, na verdade, esse que usa em alimentos ou nos remédios, como está mostrando ali, é PVDC. Por quê? Porque ele tem excelente impermeabilidade a gases e vapores, ou seja, ele não deixa passar os aromas, no caso, e também protege melhor, principalmente um remédio, né, que você tem que manter essas características. E mesmo para botar produtos na geladeira, ele é ideal porque daí ele não pega cheiro no- nos alimentos que ficam ali. Aqui já falar um pouquinho sobre a poliacrilonitrila, que é o PAN. Quando a gente vai nas lojas e vê aqueles blusão, principalmente, né, ou cobertores feitos com lã acrílica, geralmente feito com esse plástico aqui. Então ela tem essas características, né, alta resistência a solventes, baixa estabilidade térmica, e usado principalmente em fibras têxteis macias e leves semelhantes à lã. Na verdade, ela também é usado amplamente para a fibra de carbono. Acho que o maior uso dela depois dessas roupas sintéticas é a fibra de carbono. Então está mostrando aqui ela como usada como fibras acrílicas, né, nessa imagem. E aqui ela está com alguns exemplos, né, usando como fibra de carbono. Outras aplicações menores elas são essas roupas anti-chamas que o pessoal usa ali, principalmente na parte da soldagem. Também é usado para fibras de reforçamento, né, tipos de tecidos especiais para todos, aplicação no outdoor. Né. Aqui está mostrando aqui então essas fibras de cimento, né, fibrocimento, que é usado com essa lâmina de PAN junto. E aqui a gente começa a ver um pouquinho do PMMA, que é o que a gente conhece como acrílico, né. O uso do acrílico é muito grande, né, justamente por causa da semelhança que ele tem com o vidro e da sua resistência mecânica. O problema do acrílico ele não é resistente a intempéries, então a não ser que ele seja aditivado com fotoestabilizante, que nós vamos estudar um pouquinho melhor no capítulo de plásticos transparentes, né? Que a gente vai ver alguns tipos especiais de acrílico que são resistentes a intempéries.
Esses acrílicos que a gente vai ver aqui é mais para uso interno, dentro de casa. Aqui está mostrando alguns usos bem tradicionais do acrílico, em móveis, né? Essas cadeiras aqui. E esse tipo de acrílico, muitas vezes, que se usa para esse tipo de móveis, é o tipo Day Clear, que é o acrílico um pouco com as características melhores do que o acrílico comum, que também é usado para mobiliário urbano e também para colocar, por exemplo, em outdoor e sinalização. Aqui mais um exemplo, né, com peças de acrílico. Mostra aqui então dois acrílicos distintos no aspecto de cores, né? Um deles não tem pigmentação e o outro está pigmentado. Aqui já está mostrando um acrílico mais comum, né? Usado para um ambiente interno. Então ele não precisa ser do tipo Day Clear, por exemplo, não precisa ter aditivo, né? Ele é colocado geralmente, então, com essas características que ele tem, mais para o ambiente interno mesmo. Que são características boas, né? Material rígido, isolante, alta variedade de cores, né? Se você quiser fazer. Então é fácil de pigmentar ele. Alta resistência a propriedades físicas, a chuva, no caso que tem ali, é sol, vento, situações de tração, isso aí tudo com aditivo. Material leve, se comparado ao vidro, é bastante leve. É encontrado na forma de placas, a espessura varia de 2 milímetros a 70 milímetros, ou seja, tem uma variação bem grande. Aqui está mostrando alguns usos bem comuns do acrílico, né, para fazer essas peças de decoração. E também as empresas usam bastante para premiação, né, como está mostrando aqui. Quanto à limpeza, né, não se deve usar no acrílico, se evitar, por exemplo, o uso de álcool no acrílico. Ele risca, fica feia a parte dele com o tempo, então, de preferência, tu compra um. Existe no mercado já limpa vidros e tem limpa acrílicos, para você não usar o álcool. Limpa vidros, às vezes, desgasta o acrílico também. Então tem que olhar sempre se está escrito ali, limpa vidros e acrílicos. Aqui é o PTFE, que é um tipo de Teflon. Então o Teflon é um material bem conhecido por causa dessas panelas que a gente vê aí, frigideiras, tudo, né? É preciso sempre cuidar porque na internet vocês vão achar muitos artigos falando sobre isso, né? Sobre a questão de saúde relacionada ao Teflon. Então se você pega esses Teflons que são mais baratos, que você encontra essas caixas China, eles geralmente são pintados, né? O Teflon, para colocar esse Teflon de uma maneira segura, tem que colocar o metal dentro de um tanque com alta temperatura, que vai fazer com que os poros fiquem dilatados e então o Teflon ele fica junto com o material, ele forma o tipo de uma liga, né? O nome não é esse porque não é uma liga metálica, mas é mais ou menos assim que ele fica. Enquanto que nesses mais baratos ele é simplesmente pintado, o Teflon é aplicado sob a forma de pistola, com temperatura ambiente muitas vezes, é como se fosse uma tinta em cima. São aquelas frigideiras que quando a gente esfrega com um pouquinho mais de força sai, né? O Teflon. Esse sim, esse é perigoso para a saúde, porque pode, enfim, você pode ficar consumindo Teflon junto. Na verdade, o Teflon ele foi criado para fazer outros tipos de coisa, depois que ele foi usado para panela, mas os principais usos dele, como está mostrando aqui, é para revestir essas peças mecânicas que são colocadas dentro de máquinas de grande porte, justamente por causa das suas características antiaderentes, para diminuir o atrito, para ficar mais leve, gastar menos combustível, enfim, justamente porque ele é um material que une a elevada resistência térmica com elevada resistência mecânica e também com essa questão de resistir bem, né, ao atrito. Algumas características dele, você vê o peso específico dele, né, que é relativamente pesado, se você comparar com os outros plásticos. Então ele tem elevada resistência química, antiaderente, todo mundo sabe disso. Esse atóxico que coloca aqui, ele então é atóxico no sentido que você não vai se contaminar usando uma peça, né, pegando, tendo contato com a mão, mas se você ingerir, obviamente que ele é tóxico, né? Então por isso que tem que tomar cuidado com o tipo de Teflon que você vai comprar. Essas peças de Teflon maciças que você usa para, enfim, mexer com os alimentos na panela e tudo isso, geralmente elas são mais seguras do que uma frigideira, porque ali o Teflon tá inteiro, a peça toda é feita de Teflon e não é pintado em cima do metal. Aqui mais alguns exemplos do Teflon, né? Aquelas formas que a gente tem para colocar bolinhos. Essa aqui é uma peça mecânica que está colocada embaixo, né? Então, industrialmente ele tem esses usos
bem específicos, né? Anéis de vetação, esferas de válvulas, arruelas, guias, anéis para compressores, revestimento de tanques, enfim, tudo aquilo que você quer evitar de que alguma coisa fique grudado nele, né? Ele geralmente é carregado com grafite, fibra de vidro, bronze, carbono, várias outras coisas que a gente vai ver lá no capítulo de ativos. Aqui um outro tipo de Teflon, esse é chamado de Neoflon, ele tem a característica de ser incolor, né? E é mais usado para fazer essas válvulas, né? Que são colocadas principalmente em tubulação de água quente, ou então tubulação de gases, ou nas empresas quando você tem que transportar equipamentos com gordura. Aqui está mais alguns exemplos. Olha, apresenta um ponto de fusão bem alto, 171 graus centígrados. Em relação ao plástico, é um ponto de fusão alto no polímero. E aqui, como eu disse, tem mais desses exemplos. São geralmente peças que são colocadas dentro das tubulações que transportam gases, que transportam produtos provenientes das estações de tratamento de efluentes, etc. Algumas outras propriedades do PVDF. Baixa densidade em comparação a outros tipos de flúores. Ele é mais leve que o PTFE. Boa resistência mecânica, alta temperatura de operação. Permanente, isso que é importante, né? Geralmente o plástico ele acaba perdendo as propriedades a uma temperatura mais baixa. O Teflon ele mantém as propriedades até 140 graus centígrados, que permite o uso dele, então, em tubulações internas que trabalham com gases né, e líquidos com temperaturas mais elevadas. Boa estabilidade dimensional, senão não poderia estar fazendo essas peças que estão mostradas aqui. Né? E alta resistência à abrasão, como todo o Teflon. Então, essa parte aqui a gente está encerrando esses conjunto dos plásticos que foram, né, de poliadição. Agora a gente vai passar alguns plásticos de policondensação no próximo capítulo.